Bem-vindos a mais um episódio do podcast da ValorMed, Conversas de Valor. No quarto episódio do podcast da ValorMed, vamos conversar sobre metas de reciclagem e sustentabilidade ambiental com o professor Dr. Filipe Duarte Santos, professor catedrático jubilado de Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O professor Dr. Filipe Duarte Santos integra o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, sendo membro efetivo da Academia das Ciências de Lisboa e membro da Comissão Nacional para as Alterações Climáticas. Obviamente que terá outras funções que me escuso também de relatar aqui, porque com certeza faria aqui uma introdução enorme àquilo que é o percurso do Sr. Professor. A sua permanente ligação e intervenção a temas ligados à sustentabilidade ambiental tornou-o um rosto familiar e conhecido por todos os portugueses, sendo de salientar o seu vasto trabalho de investigação na área das ciências do ambiente e, em particular, sobre alterações climáticas. Tem vindo a ser agraciado com vários prémios de mérito em reconhecimento do meritório trabalho e de excelência que tem vindo a desenvolver. Sr. Professor Dr. Filipe Duarte Santos, seja muito bem-vindo a este Conversas de Valor. E começaria desde logo por abordar o tema de hoje, questionando sobre quais são para si os grandes desafios que se colocam a Portugal no âmbito da reciclagem e sustentabilidade ambiental. Muito obrigada pelo convite, tenho muito gosto de estar aqui assim, nesta conversa. Portugal, uma vez que faz parte da União Europeia, tem metas que foram estabelecidas por a União Europeia para cumprir objetivos rigorosos de reciclagem e gestão de resíduos. Esses objetivos eram reciclar 55% dos resíduos urbanos, dos resíduos municipais, até ao ano 2025, mas, infelizmente, Portugal está apenas nos 28% a 30%. Portanto, muito longe daquilo que... É muito longe daquilo que, efetivamente, está determinado pela União Europeia e depois há o objetivo de chegar a 65% em 2035, de maneira que isto é digamos, esperemos que não se acumule este atraso, não é? Para percorrer, exatamente. Aquilo que se passa é que há realmente uma percentagem muito grande destes resíduos urbanos que vão para aterros, não é? E que depois nem sequer são utilizados ou por outra, quer dizer, na produção de energia, não é? Claro. Que podia acontecer. Também acontece que estes aterros têm limites físicos, não é? Quer dizer, e ninguém os quer à porta de casa. Portanto, é uma situação que eu penso que devia ser prioritária neste momento para as entidades responsáveis, ou seja, pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, de Ambiente e Energia, que agora, do último governo, não sabemos como é que se vai chamar, no próximo governo, e da Agência Portuguesa do Ambiente, que essas mantém-se, não é? Quer dizer, claro. Portanto, essa não muda. Essa não muda, não é? Portanto, as pessoas são... Muito gostávamos que mudassem algumas coisas. Mas... Exatamente, quer dizer, eu acompanhei um esforço muito grande que fez e faz o Dr. João Queiroz e Mel, um médico muito conhecido, português, operador de doenças de coração, cardiologista, e por causa dos resíduos hospitalares. Exatamente. Porque, repare, à escala mundial, é interessante este número, à escala mundial, 4,4% das emissões de gases com efeito de estufa, que é tem origem na saúde, vem do setor da saúde, que é aquilo que, portanto, todo o setor da saúde, tudo aquilo que está envolvido nesse setor, que é fundamental para as pessoas e sobretudo, os hospitais,
E na União Europeia, curiosamente, esse valor é mais alto, é 4,7%, não é? E que deve ter a ver com o facto de que temos uma qualidade de saúde muito maior, não é? E, portanto, um volume de atividade que leva a esses... Apesar do esforço que se faz para que essas emissões diminuam. Mas, perdão, tive a oportunidade de, de ajudar nas minhas... apesar de, enfim, naquilo que posso, não é? Que é limitado, mas de o ajudar a ver se estabelecia um diálogo entre a Direção-Geral de Saúde e a Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de atualizarem a legislação, porque a legislação que existe em relação aos resíduos hospitalares da Direção-Geral de Saúde é que são praticamente todos perigosos. Exato. Ora, não acontece isso. Quer dizer, claro. 85%. E isso limita, obviamente... E isso limita imenso, porque depois a faz... reutilização, reciclagem, claro. A reutilização claro. E depois a incineração, claro. que produz os tais gases com efeito de estufa. Exatamente. Portanto, era necessário atualizar essa legislação e isso tinha que ser feito em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente. Claro. E, quer dizer, difícil. É difícil, não é? Quer dizer, as pessoas estão na mesma sala. Quando estão na mesma sala, em frente de pessoas que estudaram o assunto e que são especialistas, enfim, dizem que sim, reconhecem que era necessário evoluir, não é? Mas depois nada acontece, não é? Quer dizer, nada de facto tem acontecido. E o que é preciso fazer para mudar isso, de facto? Quer dizer... E isto até encaixa aqui um bocadinho da segunda pergunta, de que forma é que todos podemos, cidadãos, empresas, academia, decisores políticos, contribuir e cooperar em prol de um benefício comum, que é a proteção do ambiente e a saúde do planeta que habitamos, porque isto está relacionado com isto. Qual é a visão do Sr. Professor em relação a isto? Quer dizer, é passar... ação. Passar a ação, não é? Agir. Passar a ação. Porque, é tempo de agir. Porque, felizmente, a União Europeia e Portugal em particular... são países que reconhecem o problema das alterações climáticas e da necessidade de proteger o ambiente e da conservação da natureza e, portanto, da transição verde. Enfim, tudo isso são valores que são aceitos pela maioria das pessoas. Não quer dizer que não haja pessoas, enfim, etc., negacionistas, mas não têm expressão, digamos assim, nem sequer expressão política, não é? Mas depois o facto é que as coisas não acontecem. Não acontecem porque há dificuldades, digamos, a nível institucional, de falta de diálogo, de falta de convicção, não é? Da parte dos nossos dirigentes, de que é necessário agir, de que é necessário, de facto, avançar. Exatamente. Sr. Professor, que caminhos e soluções podemos e devemos seguir para conseguirmos cumprir a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? De facto, o cenário não é muito animador perante aquilo que temos falado, não é? Mas o que é que o Sr. Professor... Bom, esses objetivos, a minha opinião é que foi algo muito importante ter-se chegado a acordo sobre esses objetivos em 2015, no âmbito das Nações Unidas. Portanto, todos os países do mundo concordaram que... Assinaram, não é? E foi um momento de júbilo. Sim, claro. Em setembro de 2015, esse acordo, essa assinatura, não é? Outra coisa que é importante salientar é que são objetivos que estão quantificados, existem uma série de metas quantificadas, e outra coisa também que é importante é que aplica-se a todos os países do mundo, não é? Quer dizer, é uma visão democrática, claro, digamos assim, porque os anteriores distinguiam entre os países mais desenvolvidos e os países menos desenvolvidos, claro. Não. Perdão. Mas, neste caso, não é assim. Agora, as avaliações que têm sido feitas mostram que estamos em condições de atingir as metas, que são em 2030, apenas em 16% desses objetivos quantificados. Portanto, tudo o resto está, digamos... pendente de execução. Exatamente, em dificuldades.
A saúde é um setor que tem progredido, quer dizer, em que os indicadores são bastante bons. A saúde e também a educação. Mas aquilo que se refere, por exemplo, à sustentabilidade do consumo, às questões do consumo, às questões do ambiente, aí as notícias não são tão boas. Isso, de facto, não é muito animador, mas cabe-nos a nós também fazermos qualquer coisa para que isso aconteça. Não é? Exatamente. É que se cada um fizer, o Dr. Luís Campos dá como exemplo, costuma dar no exemplo das apresentações que faz, que eu acho muito interessante, a questão daquele animal, que agora não me recordo o nome. O colibri, não é? O colibri, exatamente, o colibri que, na sua função de apagar o fogo incêndio, na floresta, não é? Leva uma gota de água. Cada um tem que fazer por muito pouco que seja. Exatamente. E aqui também deixo aqui este apelo no podcast. Ainda há uma grande quantidade de pessoas, cidadãos e cidadãs portuguesas que ainda não têm o hábito de depositar os seus resíduos de medicamentos no contentor da Valor Médio, que está na farmácia onde vão lá comprar os medicamentos que necessitam para tratar a sua saúde. Ainda há um longo caminho a percorrer neste sentido e, portanto, nós temos feito campanhas, enfim, de sensibilização, mas eu acho que aqui ainda há muita preguiça associada a esta questão da separação dos resíduos que todos nós produzimos em nossas casas, no sentido de lhes dar o destino adequado. Bem, o CNADES, portanto, o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, que o Sr. Professor faz parte, tem como principais vetores de atuação a proteção ambiental, o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais. No atual contexto global de alterações climáticas extremos, como esta que hoje estamos a viver aqui com uma onda de calor em maio, nada normal, e cada vez mais frequentes, que estratégias e ações são prioritárias para construir um futuro mais ecológico? Bom, isto é tanta coisa. Exatamente, é difícil estar mas falando das alterações climáticas, há um aspecto que é muito positivo, é que Portugal tem uma incorporação de energias renováveis na geração de energia elétrica muito elevada, 71% em média, está a ver? No ano passado, 2024. Atenção que há a energia elétrica, mas depois há outras formas de energia que nós utilizamos, como seja, por exemplo, o gasóleo e a gasolina, não é? Que se põe nos veículos com motores de combustão interna. Portanto, a eletricidade é só uma parte, mas a eletrificação, ou seja, aumentar a parte do consumo de energia que é sob a forma de eletricidade, de energia elétrica, é um veículo muito importante para a descarbonização. E Portugal aí tem feito um caminho também parece, muito bom. Mas depois há outros setores, como em particular a adaptação, que é outra resposta às alterações climáticas. Uma é, palavra técnica, mitigação, ou seja, a redução das emissões, e portanto aí estamos a fazer um bom percurso. Temos o problema dos incêndios florestais. Quando há incêndios florestais muito grandes, as emissões aumentam, não é? Por causa de toda, enfim, da combustão da biomassa. Mas, enfim, em geral, estamos a fazer um caminho muito bom. Mas depois temos que pensar cada vez mais em nos adaptar a um clima que está em mudança. E aí há um setor que é muito importante, que é o setor da água. Nós tivemos cerca de 12 anos de seca, sobretudo no sul do país e no Algarve, e isso conduziu a restrições de água.
Felizmente, nos vários último setores. ano foi um ano excepcional. E de um momento para o outro tivemos chuva exatamente. muito abundante, o que é uma maravilha. Sim, Mas quer dizer, nós não temos capacidade de prever se o próximo ano vai ser igualmente muito chuvoso ou se não vai ser, não é? Portanto, temos que precaver, não é? O futuro. E esse setor é realmente muito importante. Depois é o setor da agricultura também, porque é um setor que está muito dependente, não é? do clima, não é? Da variabilidade climática. O CNAD está agora a iniciar tem um grupo de trabalho que está a fazer um estudo sobre, portanto, é uma iniciativa do CNADS, porque o CNADS responde muitas vezes a solicitações do Governo sobre legislação que está em preparação para darmos a nossa opinião. Exatamente. Claro. Mas depois também temos exemplos de iniciativas que nós tomamos propriamente, e este é um dos casos, é um grupo de trabalho sobre as zonas costeiras, porque estamos a perder terreno. Quer dizer, as zonas costeiras estão a perder terreno. É visível. Quer dizer, isso é uma coisa que é visível. Sim. E é sobretudo devido à erosão, que não tem tanto a ver com as alterações climáticas, portanto, é o facto dos rios transportarem menos sedimentos. O CNADS fez um estudo destes em 2000, está a ver? E agora vai revisitar isso, de maneira que, enfim, é outro dos trabalhos que estamos a fazer. Muito bem. Já agora, no que toca ao setor em que atuamos, o setor da saúde, mais concretamente a eliminação adequada, relacionado com a eliminação adequada dos resíduos da saúde, quais seriam, na sua perspectiva, as prioridades estratégicas com vista a diminuir a nossa pegada ecológica? Já falámos aqui dos 4,5% relacionados com... Mas de que forma é que nós podemos... no fundo é promover o uso de materiais reutilizáveis em vez de descartáveis, não é? E, portanto, ou seja, batas laváveis, instrumentos metálicos, não é? Portanto, sim, há um grande desperdício em relação a isso. Há um grande desperdício. Até porque a própria legislação obriga, não é? E, portanto, obriga. Às tantas começa por aí. Exatamente, quer dizer, obriga. Quer dizer, e há... eu sei de iniciativas que estão a ser feitas em hospitais que não estão exatamente de acordo com as regras que estão estabelecidas, mas que são perfeitamente razoáveis. Para quem lá está diz, não, eu tenho que fazer algo diferente. Exatamente, quer dizer, as pessoas é que estão a puxar para a frente, não é? E, portanto, um programa como este acho que é extremamente importante para chamar a atenção das pessoas que, enfim, quer dizer que é uma coisa que é simples, mas que exige que haja uma legislação que seja de bom senso, não é? Exatamente. E que tenha a componente de saúde e a componente ambiental e que se entendam, não é? Que se entendam os dois. Portanto, esse é separar os resíduos infecciosos, perigosos e não perigosos, para evitar o tratamento excessivo de resíduos gerais, portanto, incineração, uma parte daquilo que é incinerado é desnecessário, não é? Portanto, há um excesso de utilização da incineração para enfim, descartar esses resíduos. Muitos deles podem, como estejam as batas, aquelas batas que as pessoas usam, não é? Quando vão fazer uns blocos, quando vão a um bloco operatório, com essas coisas todas. Para que eliminá-las se elas poderiam ser reutilizadas, exatamente. Exatamente. E depois também há todo o aspecto da energia, que é dos hospitais, sobretudo, porque são grandes unidades que consomem uma energia considerável, de utilizar energias renováveis, que é uma coisa que é perfeitamente possível, com painéis solares, no próprio edifício ou à volta do edifício, e portanto, utilizar menos... Requererá algum investimento, mas com certeza terá um retorno muito rápido. E é mais barato, é mais barato. A certa altura é mais barato. E, portanto, também é simplificar a legislação, no sentido... Imagino que se fazia uma legislação que dizia que nos hospitais, aqueles hospitais que utilizassem energias renováveis, por exemplo, painéis solares,
podiam utilizar essa energia para eles próprios, quer dizer, simplificar todo esse processo que é bastante complexo, não é? Bom, quer dizer, isso era uma vantagem muito grande para o país, claro, não é? Claro. O país tem que se adaptar, de facto, a estas questões, ser menos desburocratizar, que é aquilo que nos falta. Exatamente. Também, não é? E um bocado maior bom senso, Bom não senso, é? Quer dizer, sensatez, ouvir aquelas pessoas que têm experiência exato. E, no fundo... não decidir pessoas, por decreto, não é? Exato, quer dizer, as pessoas que fazem ouvir estes primeiro. decretos não se sabe nunca quem são, quer dizer, estão escondidas, sabe-se lá onde, e muitas vezes, de facto, não têm os conhecimentos necessários para fazerem uma legislação que muitas vezes sai extremamente complexa, extremamente difícil. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando se começou, quando se concluiu em Portugal que era necessário fazer a reciclagem da água, não é? Portanto, a economia circular no setor da água, chamada águas para reutilização, a Espanha já tinha isso legislado e aquilo que saiu, o decreto-lei que saiu, que foi para além daquilo que preconizava a Direção-Geral de Saúde, repare bem, quer dizer, praticamente não se conseguia realizar. Pois. Os presidentes da Câmara disseram, mas nós não conseguimos fazer isto, não conseguimos cumprir. Claro. E houve um simplex, não é? Num dos governos anteriores, que simplificou essa legislação e tornou-a, enfim, mais fazível. Mais passível de ser utilizada, não é? De ser cumprida. Claro. Não é? E, portanto, são essas coisas muitas que vezes dificultam. falta a essas pessoas, eu diria, entre aspas, os burocratas, ir ao terreno, conhecer as coisas e, acima de tudo, falar com quem sabe. Não é? Exato. Para que haja a tal sensatez que o professor falava há pouco. Exato, e depois há um receio, há um receio de que, no caso das águas para reutilização, está a ver, as águas para reutilização podem ser tratadas até um ponto em que se podem beber. E isso acontece em Lisboa. Claro, naquela é a tarde, a Alcântara, produzem uma cerveja. Produzem uma cerveja com essa água. Quer dizer, mas depois a cerveja não se pode comercializar porque não existe legislação que permita beber a água que seja reciclada. Mas se for a Singapura, não é? Que é um sítio razoável para ir, não é? Bom, bebe muita água que foi reciclada. Mas há o receio, está a ver, o receio de que a Agência Portuguesa do Ambiente não esteja a ter em consideração tudo aquilo que é necessário para garantir a saúde das pessoas nessa legislação, está a ver? Mas eles não são do setor da saúde, está a ver? Pois, claro. E, portanto, deviam acreditar, não é? Naquilo que dizem as pessoas do setor da saúde. Não olhar para o umbigo. Não é? E não ceder, de facto, digamos, exigir um rigor que está para além do razoável. Exatamente. O Sr. Professor é especialista, tem diversas obras publicadas sobre alterações climáticas. Tendo por base a sua experiência e estudo, diria que ainda estamos a tempo de travar o degelo e a dramática subida do nível do mar? Em relação ao nível do mar e ao degelo também, eu penso que já não é... Quer dizer, o nível do mar vai subir durante séculos. Temos que nos preparar para isso. Já não vamos estar aqui. Para isso. mas vai levar tempo, está a ver? São séculos, portanto, são muitas gerações. Mas, de facto, é inevitável porque o oceano é muito lento a responder, está a ver? O que está a acontecer é que, com o aumento da temperatura, as camadas superficiais do oceano aumentam a sua temperatura, mas esse aumento da temperatura nas camadas superficiais depois propaga-se em profundidade, mas essa propagação é muito lenta. Mas sempre que se propaga, há uma dilatação. E, portanto, isso faz subir o nível, o nível do mar. Por outro lado, temos o degelo dos glaciares. Ainda ontem vejo nas notícias um glaciar na Suíça, não é? Que se desprendeu. Enfim, já é uma coisa, felizmente, que estava anunciada e, portanto, retiraram as pessoas de uma povoação, mas, enfim, destruiu as casas todas, não estava lá ninguém, não houve vítimas,
Mas, quer dizer, os glaciares estão a recuar, os glaciares das montanhas, e mais preocupante do que isso é o degelo das calotes polares, quer dizer, o degelo que está em cima da Groenlândia, não é? Que agora é muito apetecível do ponto de vista geopolítico e geoestratégico. Não sabemos para quê, ou sabemos. Mas... Exatamente. Quer dizer, e que vai cada vez ter menos gelo e, portanto, é mais fácil fazer a mineração e também da Antártida. Portanto, isso é um processo que... difícil de prever. Que vão ser muitos séculos. Sim. Quer dizer, quanto mais fizermos para travar as emissões, é isso. Menos grave será o problema. Mas quer dizer que a subida do nível do mar se vai manter durante muitos séculos, isso é inevitável. É inevitável. É a narrativa da ciência. Claro, exatamente. Sr. Professor, para terminar, e sabendo de antemão que o planeta de amanhã é feito das nossas escolhas de hoje, já falámos sobre isso aqui tantas vezes nessa nossa conversa, que conselhos deixaria a todos os intervenientes do setor da saúde para que todos juntos consigamos minimizar o impacto que os nossos hábitos e procedimentos podem ter nos ecossistemas? Bom, repara, o setor da saúde é extremamente importante porque é um setor em que as consequências, em que as alterações climáticas têm impactos na saúde humana, não é? Como sejam as ondas de calor, as ondas de calor mais frequentes e, portanto, a mortalidade associada a isso. E aí também é um exemplo de sucesso em Portugal. Há sistemas de alertas que foram estabelecidos e que permitem fazer alertas sobre a aproximação de uma onda de calor para as pessoas se protegerem. Mas depois também temos doenças transmitidas por vetores, não é? Que esses vetores deslocam-se no planeta, não é? Para outras zonas, como por exemplo o dengue, não é? O dengue na Madeira, esse é outro aspecto. Também a qualidade da água, não é? Em situações de seca, a água tem menor qualidade. Portanto, é um setor que é afetado pelas alterações climáticas e como todas as pessoas prezam muito a sua saúde, não é? E é um setor extremamente querem viver importante. cada vez mais? Querem viver cada vez mais? Exatamente. O elixir da juventude ainda não existe, não, portanto, há que recorrer aos medicamentos. E pelo menos com alguma qualidade de vida, claro, não é? Quando as pessoas já estão, claro. Enfim, já de alguma idade, como é o meu caso. Portanto, é um setor que tem impactos das alterações climáticas, permite que as pessoas se convençam que é necessário fazer alguma coisa para contrariar estas alterações climáticas, e isso é uma ligação muito importante. Em Portugal, a iniciativa que houve de criar o Conselho Português para a Saúde do Ambiente, penso que é muito importante, extremamente meritória, porque liga as questões do ambiente e da saúde, chama a atenção para os impactos que a degradação ambiental e, em particular as alterações climáticas, têm sobre o setor da saúde. E, por outro lado, também temos que ter presente que é um setor que tem, por sua vez, impactos sobre o ambiente, não é? Que é a questão por exemplo, dos medicamentos que acabam nos rios, não é? E que são enfim, nocivos, não é? E além disso, todas as emissões, agora no caso das alterações climáticas, todas as emissões que resultam desse setor, mas que podem ser minimizadas, que podemos, de facto, todos nós contribuir para que se diminua. O tal colibri, não é? O tal colibri, nós temos que ser o colibri. Exatamente, não é? Quer dizer, cada um de nós pode fazer alguma coisa. E em relação aos medicamentos, portanto, o entregar os medicamentos que não estão a ser usados ou que já perderam a validade numa farmácia é uma coisa perfeitamente simples, qualquer pessoa pode fazer. Não é? Andar um bocadinho a pé, que faz bem, não é? Trata da sua saúde, respira o ambiente, que às vezes não é tão bom. Conversa-se um bocadinho com o farmacêutico ou com a farmacêutica e faz-se uma boa ação. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Professor. Foi sem dúvida uma conversa com muito valor. Agradeço a sua presença.
Mais uma vez, muito obrigado pela participação neste podcast. Foi um gosto recebê-lo. Tive muito gosto. Muito obrigado.